Graças a Deus pelo que Deus tem feito, tem realizado para com todos nós. E hoje, a mensagem de hoje que nós vamos trabalhar, ela é intitulada Os Cavaleiros do Apocalipse. Aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 1 a 8, está escrito: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. É do conhecimento de todo cristão que este livro, o livro de Apocalipse, contém revelações de Jesus Cristo que ele revelara ao apóstolo João. Este livro revela o desenrolar da história da humanidade e transmite à igreja do Senhor fé e esperança nas promessas de Deus. No capítulo 4 deste livro, João tem a visão da sala do trono, a sala do trono, ou seja, o trono da majestade divina, e vê o Deus Todo-Poderoso assentado sobre o trono. No capítulo 5, ele vê na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em formato de rolo, escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Livro, na verdade, que guardava, ou guarda, segredos jamais conhecidos até a abertura dos seus selos. Sem dúvida alguma, é o livro dos juízos de Deus, reservados para serem derramados sobre o mundo nos finais dos tempos, esse tempo que a gente está vivendo. João vê também que o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para desatar os selos e abrir o livro, ele vai, pega o livro da mão direita do que está sentado sobre o trono, e pegando, ele quebrou o primeiro selo. E quando, na verdade, o Cordeiro de Deus, Jesus, ele quebra o primeiro selo, o que é que João ele vê? Então, ele vê, segundo a Bíblia Sagrada,
o cavaleiro do cavalo branco. Veja o que diz aqui o texto. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, que pode ser dito quebrado um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, a visão do cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, a visão de um arco. E foi-lhe dado uma coroa, a visão de a coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, ele quebra o primeiro selo, ou abre o primeiro selo, não é? Então João vê um cavalo branco com o seu cavaleiro. E é importante salientar que existem escolas de pensamentos que diferem na interpretação sobre qual é o cavaleiro que cavalga o cavalo branco, quem é ele. E durante séculos, os eruditos bíblicos têm discutido sobre a identidade desse cavaleiro. Quem é ele? Quem é esse cavaleiro do Apocalipse, do primeiro selo, do cavalo branco, que cavalga sobre este cavalo? Quem é esse cavaleiro que cavalga sobre este cavalo? Um grande estudioso da Bíblia, que hoje já dorme no Senhor, chamado Shed, ele interpretou que esse cavaleiro nada mais é do que o Senhor Jesus Cristo, porque, segundo Shed, no Apocalipse, a cor branca sempre está associada com Cristo. Mas existe outra escola de pensamento, outros que dizem que, como os cavalos estão relacionados ao julgamento e à destruição, é muito provável que esse cavaleiro não seja Cristo. Há outros que dizem que esse cavaleiro sobre o cavalo branco representa a invasão, representa a guerra. E há outros que dizem e ensinam que representa a expansão do Evangelho. Para o nosso saudoso Billy Graham, esse cavaleiro do cavalo branco relaciona-se com a falsa religião, com os sistemas anticristãos contrários a Deus. Segundo o Billy Graham, ele escreveu que no texto grego, a coroa usada pelo cavaleiro do cavalo branco se refere à coroa de vitória usada por um conquistador. Então, de acordo com ele, as coroas que Cristo usa em Apocalipse 19, 11 e 12, são chamadas de diademas ou coroas da realeza. Para o Billy Graham, a tal aparência do cavaleiro do cavalo branco com Cristo é deliberadamente enganadora. Ele também disse no seu escrito que a expressão "e saiu vitorioso e para vencer", que está nesse texto sagrado, trata-se de alguém que sai desenfreado ou desesperado por cima de todos que se atravessam no seu caminho, denotando alguém com ânsia e sede de poder. Então, ele escreveu que quem é o cavaleiro do cavalo branco, disse Billy Graham, não é Cristo Jesus, mas Satanás, que já vem cavalgando o cavalo branco desde o jardim do Éden. Ele enganou a Adão, depois enganou a Caim, depois enganou a Davi, depois enganou a Sansão e vem tentando enganar a tudo e a todos. Já o teólogo
Scofield identificou o cavaleiro do cavalo branco com o falso Cristo, ou seja, o anticristo. Então, é importante observar que o cavaleiro do cavalo branco, deste capítulo, ele tinha um arco em sua mão. Veja o que o texto diz. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, quer dizer, ele conduzia um arco, não é? Para facilitar a interpretação. Então, ele tinha um arco, e enquanto o cavaleiro, não é, do cavalo branco, do capítulo 19, versículo 15 de Apocalipse, a Bíblia diz, na verdade, aqui no capítulo 19, versículo 15, que e vi o céu aberto, versículo 11, que é a vitória de Cristo sobre o anticristo. E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, ele está falando aqui sobre o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, veja, a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Aí veja o que é que o cavaleiro do cavalo branco, no capítulo 19 de Apocalipse, ele conduz. E na sua boca saía, da sua boca, uma aguda espada, para ferir com elas as nações. Então, o cavaleiro do cavalo branco, aqui do capítulo 6 de Apocalipse, a gente percebe que ele não tem nada a ver com o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19. As testemunhas de Jeová, eles identificam esse cavaleiro do capítulo 6, que nós estamos lendo, com o mesmo cavaleiro do capítulo 19. Mas você observe que há uma diferença grande. Um conduz um arco e o outro, ele conduz uma espada de 2 gumes. Então, Jesus Cristo, na verdade, é apresentado no capítulo 19 de Apocalipse, armado com uma espada de 2 gumes na sua boca. E do capítulo 6, foi dada uma coroa a esse cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele recebe uma coroa. Veja o que é que o texto diz aqui, não é? E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Quer dizer, se foi dada a coroa, então ele não possuía essa coroa, ele não tinha essa coroa. Então foi dada uma coroa. E o do capítulo 19, a Bíblia diz, ele tinha várias coroas. Veja como o texto sagrado, ele é bem claro para nós, não é? E diz, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, que é também interpretado por coroas. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Então, enquanto que o cavaleiro desse capítulo 6 de Apocalipse, ele, na verdade, ele conduzia um arco, o do capítulo 19, que é o nosso Jesus, glória ao nome do Senhor, ele conduz uma espada. Então, é importante se ver isso, não é? Que o cavaleiro do cavalo branco deste capítulo 6, ele recebe uma coroa para sair para conquistar, e o nosso Jesus, ele já vem coroado com várias coroas para a glória do nome do Senhor. Um grande pregador
que hoje ele não é mais conhecido assim, mas ainda é vivo, em seus dias, quando ele estava em pleno auge. Então, o chamado Jim Swagger, ele é da escola de pensamentos que esse cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, que nós estamos estudando hoje, é nada mais do que o anticristo. E o texto que diz, foi-lhe dada uma coroa. E essa expressão, foi-lhe dada uma coroa, representa o fato de que ele conquistará, o anticristo, muitas nações. A princípio, faz isso usando a falsa paz, mas depois ele parte para a guerra. Então, na visão também do teólogo Jim Swagger, esse cavaleiro que, quando é quebrado, não é, o selo, e ele aparece cavalgando um cavalo branco, ele não é Jesus, não representa Jesus. Até porque é preciso observar que realmente não tem como ser Jesus. Por quê? Porque Jesus está quebrando o selo, ele está abrindo o selo. E quando ele abre o selo, então aí lá encontra o cavaleiro no cavalo branco. E eu quero dizer para você, nesse momento, que o selo, ele fala de propriedade. O selo é um tipo de coisa que somente o representante legal é quem pode retirar o selo. Uma coisa selada, ela só pode o selo ser removido por uma pessoa que tiver autoridade, autonomia, liberdade para isso. Então, esse livro selado com 7 selos, que está no trono de Deus, ninguém foi achado, na verdade, no mundo, nem no céu, nem na terra, digno de desatar os selos e abrir esse livro. Mas somente Jesus foi digno, porque com o seu sangue ele comprou povos de nações, tribos e línguas. Então, é importante observar que na visão dessa escola de pensamento que nós estamos falando, foi-lhe dada uma coroa. Então, é uma representação de que esse cavaleiro do cavalo branco, ele vai sair e vai conquistar muitas nações. A princípio, segundo os estudiosos dessa linha, ele faz isso usando a falsa paz. E eles baseiam esse ensinamento no fato de que o arco que é apresentado aqui não é apresentado com flecha, não. É só o arco e não apresenta as flechas. Quer dizer, na verdade, para os estudiosos representa uma falsa paz. Mas depois vem a guerra. Então, de qualquer forma, se percebe que esses cavaleiros, né, do Apocalipse, eles também têm uma relação com o governo do anticristo, ou a grande tribulação, quando 3 anos e meio é de falsa paz, e 3 anos e meio o anticristo, ele coloca as suas unhas de fora, não é? E começa a perturbar. Então, eu sou da escola de pensamentos, a que eu defendo, é que a nossa Assembleia de Deus defende. E não só a Assembleia de Deus, não é? Mas outras denominações. Nós defendemos que realmente esse cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, nada mais é do que o anticristo, né? E o anticristo, né, será um governante mundial que receberá do próprio Satanás, a antiga serpente, o seu poder e vai tramar o derradeiro ataque furioso de Satanás contra Cristo e os santos, pouco antes de Cristo estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. Então, nada mais é, na minha concepção, do que o anticristo,
Porque se esse cavaleiro do cavalo branco, capítulo 6, ele fosse Jesus, ele tinha que ter toda uma relação com o cavaleiro do capítulo 19, que declaradamente é Jesus Cristo. Tinha que ter uma roupa salpicada de sangue. Na verdade, tinha que também ele ser acompanhado, né? Ele saía na frente, a Bíblia diz, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguia-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos. Então, cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro. Então, se esse cavaleiro fosse Cristo, também quem ia seguir a ele não seria cavaleiros, como a Bíblia diz aqui, em cavalos vermelhos, cavalos pretos, cavalo amarelo, não, mas também seguiria a sequência do capítulo 19. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando hoje um comentário sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. E hoje foi reservado por Deus nós comentarmos sobre o cavalo do primeiro selo, que é quebrado, que na verdade, e olhei e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tinha um arco. Então, é reservado para nós falarmos sobre o cavaleiro do cavalo branco. Então, como eu já falei, é um livro que relata os feitos de Deus em relação à humanidade nesses últimos dias. A gente percebe que esses selos e esses cavaleiros que surgem, principalmente os 4, eles vêm trazendo tipo de juízo, julgamento, punição sobre a terra, coisas que virão. Então, para você que é cristão, para você que serve a Deus, eu quero dizer para você que não importa quais os desastres que vêm ao mundo, não importa as pandemias e cataclismos que venham sobre a terra, importa saber que o nosso Deus, Ele está no controle, e o seu amor e o seu cuidado pelo seu povo é infalível. Creia nessa palavra. O nosso Deus está no controle de tudo. Por isso que os estudiosos, eles observam que na visão de João, a coisa mais importante e prioritária que ele vê é que ele vê, glória ao nome do Senhor, aquele que está assentado no trono, e que o livro dos feitos de Deus em relação à humanidade, este livro que Jesus ele abre, não é? Quebra os seus selos e está à direita dele no trono. Mas o que importa para nós é o que está sendo visto pelos estudiosos, não é? É que, acima de tudo, o mais importante é quem está no trono. E quem está no trono é quem governa. Quem está no trono é quem manda. O livro estava à mão direita daquele que está no trono. Então, esses acontecimentos mundiais, essas coisas que sobrevirão ao mundo, elas não têm mais força e mais poder do que aquele que está no trono. Então, saiba, se alegre, glorifique a Deus e fique tranquilo, porque Deus tem um cuidado infalível com o seu povo. Fique tranquilo, porque Deus está dirigindo o curso da história da humanidade. É verdade. Apesar do que se vê acontecer, né, e há uma perturbação no mundo, e alguém diz assim, mas como pode? Deus não está vendo isso? Não, não fique preocupado. Ninguém pense que Deus está de braços cruzados,
se balançando em uma cadeira de balanço, assistindo as famílias sendo destruídas, casamentos sendo desfeitos, crentes vivendo como o mundo vive, isso é a verdade, e o preto sendo chamado de branco, é o mal sendo chamado de bem, até por muitos cristãos e até também por muitos líderes religiosos, certo? Deus, Ele não está de braços cruzados. Nós não temos nenhuma dúvida que essa pandemia que tem assolado o mundo faz parte do julgamento de Deus sobre a terra. E alguém pode perguntar, e qual a utilidade disso? É um julgamento? É uma punição? É só para o povo morrer? Não, não, não. O julgamento, quando Deus manda, principalmente desse tipo, é para despertar o povo, para que o povo se volte mais para Ele. Vocês se lembram de Nínive, quando foi dito que com 40 dias Nínive ia ser destruída? O povo se voltou para Deus. Então, tranquiliza teu coração, você que é um crente fiel, uma crente fiel, uma pessoa que tem compromisso com Deus. Não tenha dúvida, a destruição virá. Ela virá repentinamente sobre os habitantes da terra. Não se iluda, o mundo não vai melhorar. Não se iluda, o mundo não vai melhorar. Os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Mas tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e o Deus dos céus estará contigo em todos os momentos da tua vida. Não se perturbe, não fique inquieto, não. Confie em Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Essa pandemia, ela vai passar. É um dos cavaleiros que está cavalgando sobre as alturas da terra, entendeu? Mas, para quem se abrigar na sombra, no esconderijo do Altíssimo, Deus vai lhe proteger de todo mal. Tranquiliza teu coração, nós estamos na abertura do primeiro selo, e nós ficaremos e ficamos com essa interpretação, que o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, nada mais é do que o anticristo, aquele que se levanta contra Cristo, aquele que vai governar o mundo. Nós estamos aguardando, porque haverá uma unificação monetária, haverá uma unificação política, haverá também uma unificação religiosa. É isso que está sendo trabalhado no mundo. Mas para nós que servimos a Deus e glorificamos o seu nome, nós temos uma pura convicção que quando esse cavaleiro do cavalo branco, ele começar a governar, glória a Deus, nós seremos arrebatados. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.